Meu nome é Gabriel Feitosa. A First entrou na minha vida em 2020, no auge da pandemia. E foi da seguinte forma: no caso, a gente estava tendo aulas remotas e a partir dessas aulas remotas, os professores fizeram um convite para que a gente começasse a fazer um treinamento, para conhecer como era a robótica e quais os objetivos dela. A partir disso, eu comecei a participar de reuniões online em que a gente recebia capacitações de todas as áreas do Corvellius, no caso, das partes da FLL. E a partir disso eu comecei a ter uma noção maior. Posteriormente eu comecei a frequentar presencialmente, conhecendo um pouco melhor sobre a competição e os objetivos da First. No caso eu já competi por duas modalidades, tanto a FLL, que eu já competi pela equipe Life SESI Canaã, quanto na FRC, que eu competi pela equipe Infinity BR, ambas do SESI Canaã. A minha área de atuação na FLL, no caso, na FLL a gente tem que participar de todas as áreas. E quando eu entrei na Life, a gente tinha uma questão de capitães de área, que no caso na FLL são três áreas, que é a área do projeto, do robô e do Core Values. Aí no caso a gente dividia a equipe para cada um ficar mais por conta de uma área em específico, para a gente buscar a pontuação máxima. Mas sempre fez parte dos três na época da FLL, tendo mais participação tanto no Core quanto no projeto. Posteriormente, na FRC, eu fiquei mais por questão do marketing, né, na parte do design e do plano de negócios da equipe. Uma habilidade que eu fui desenvolvendo depois que eu entrei na First foi a de design gráfico. No caso, antes de entrar eu não tinha interesse nenhum em edição, mas posteriormente vi o quanto isso poderia influenciar na minha vida, tanto acadêmica quanto profissional. E aí eu comecei a estudar design gráfico e hoje eu tenho curso de Photoshop, Illustrator, edição de vídeo, imagem e manipulação. Um dos momentos mais marcantes para mim na robótica foi na época da live. No caso, a gente era uma equipe bem humilde financeiramente, né, os integrantes. Então, todo dia quando a gente ia lanchar, a gente tinha que rachar o dinheiro e comprar tanto refrigerante mais barato quanto a comida que desse. E aí a gente sempre comprava quart no Barão, que é um supermercado próximo. E aí teve um dia que a gente comprou quart, só que no colégio não tinha copo, só tinha uns copinhos de café pequeno. E a gente fez, acho que 20 copos de café pequeno e foi bebendo como se fosse copo de dose. E aí chegou num ponto que um dos meus amigos acabou engasgando e vomitando na sala e foi muito engraçado. Por mais que ele tenha ficado um pouco ruim, foi bem engraçado. Um dos momentos mais difíceis que eu já tive na First foi na transição do treinamento para a equipe. No caso, tipo, eu entrei na Life em 2020 e a gente competiu em 2021. Como era uma competição remota, a gente não tinha noção de como ia ser a sala de avaliação e nesse momento tinha mudado o formato da sala de avaliação. No caso, era uma sala de avaliação de core, uma de projeto e uma de robô. E aí passou a se unificar, e aí virou uma sala só. E na modalidade a gente tinha que enviar um vídeo. Então foi um momento muito difícil, que a equipe teve que se reinventar. Por mais que a gente pudesse ter mais mecanismos para poder, no caso, editar o vídeo e fazer uma apresentação mais bem trabalhada, foi muito difícil, porque a gente, ao mesmo tempo que tinha muitas ferramentas para melhorar, era muito limitado por conta da pandemia. Uma inspiração que eu tive na First foi no caso do professor Flamarion, porque quando eu entrei no SESI eu entrei no sexto ano e o Flamarion lecionou para mim no caso matemática. E aí ele sempre me falou muito bem sobre a robótica, só que aí depois eu não tive aula com ele nem no sétimo nem no oitavo. E aí no nono, que foi quando surgiu a pandemia, eu tive aula com o Júnior, que era técnico das equipes de robótica aqui do Canaã, junto com o Flamarion, e aí o Júnior me fez o convite. Só que o Flamarion para mim sempre foi uma grande referência, porque eu sempre gostei muito do jeito que ele é. Por mais que às vezes ele fosse um pouco duro com a forma como ele tratasse a gente, eu sempre levava pelo lado que se ele pega um pouco pesado é porque ele vê potencial. Então, sempre foi ele. Um dos aprendizados que eu mais levo para a vida da questão da robótica é a questão da pontualidade, respeito e a interação que a gente tem com os nossos companheiros de equipe. No caso, antes de entrar na equipe, eu não tinha responsabilidade nenhuma, eu mais ou menos não fazia nada. Depois que eu entrei, eu demorei um tempo para me adaptar, no caso eu era sempre o último a atrasar nos treinos, sendo que é o que morava mais perto. Eu me dava muito mal com o resto da equipe, era muito individualista. Então essas foram questões que eu fui trabalhando e desenvolvendo bem mais. O primeiro prêmio que eu conquistei, e também o único, foi na Life, nessa primeira temporada, que foi a Replay, em que a gente ficou no segundo lugar Champions Award, no regional. E aí a gente competiu depois no nacional e não levou nenhum prêmio, e posteriormente no internacional, mas também levou nenhum prêmio. A sensação de vencer é muito boa. Por mais que a gente não tenha tido tantas conquistas, a gente sempre levou, no caso a nossa equipe, sempre levou as conquistas individuais que a gente tinha tido, a evolução. Na época da Life, por exemplo,
a gente acabou se prejudicando muito por questão de que a avaliação era por vídeo. E a gente não se preparou muito bem, não fez bons vídeos e, no caso, na parte do robô, né, acabou sendo prejudicado. Mas quando a gente chegou, porque no caso a premiação foi online também, então a gente estava assistindo todo mundo junto no colégio, só a gente mesmo. E aí a gente não tinha festa da amizade. Mas quando saíram as equipes que tinham ganhado, a gente ficou em segundo lugar, a gente fez uma comemoração aqui no colégio mesmo e fez uma festa da amizade só nossa. Foi uma coisa muito boa, porque foi uma temporada muito difícil, porque na transição de 2020 para 2021, muitos membros saíram da equipe, por questão da pandemia, porque alguns trocaram de colégio. Então, assim, a equipe teve que se reinventar com novos membros e se adaptar à questão da pandemia. Então, para a gente foi muito bom, porque a gente conseguiu evoluir bastante como pessoa e como equipe. Uma coisa que eu descobri pessoal minha dentro da First foi a questão da flexibilidade. No caso, o quanto ela te deixa adaptável às situações. Porque na minha primeira temporada eu tive que competir de forma online. Então, assim, já foi o primeiro momento de adaptação. Posteriormente, quando a gente vai competir em outra categoria, como tanto a FTC quanto a FRC, são categorias um pouco mais profissionais. Então, você tem que ser mais assertivo. Então, você tem que ir melhorando de acordo com o que é necessário. Então, isso foi uma coisa que melhorou bastante em mim, a questão da flexibilidade para adaptação. Um conselho que eu dou para todos que vão competir e que posteriormente vão acabar deixando as equipes por questão de idade é aproveitar ao máximo cada momento e tentar focar mais na sua equipe do que nas demais. Porque muitas vezes, quando a gente está competindo, a gente pensa que outras equipes podem estar se sobressaindo ou que a gente não está sendo tão bom quanto deveria. Mas a gente tem que aproveitar cada momento. Cada pequena lembrança que você construiu ali é uma coisa que vai ficar marcada para você e para a equipe. Porque não é a equipe que ganhou um prêmio, é cada pequeno trabalho que vocês construíram dentro de vocês mesmos, cada pequena evolução que chega naquilo. Então, a evolução que você tem em si é o prêmio, no caso, degrau por degrau. Então, é valorizar cada momento, desde o dia que vocês discutiram até o momento em que vocês resolveram essa discussão.